Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jarderson Lima, sou acadêmico de licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, o IFCE de Paracuru. Agora eu queria apresentar um pouco do meu seminário que eu fiz para a cadeira de Física para Ciências Biológicas, do professor Carlos Sérgio, tá? Vou aqui mudar o slide. Os temas que nós iremos abordar hoje são os conceitos básicos sobre radiação e os modelos atômicos. Eu vou trazer alguns exemplares, tá certo? E também as definições de cada um deles, o detalhamento, tá certo? Meu nome é Jarderson Souza de Lima. Iremos iniciar primeiramente discutindo um pouco sobre radiação, né? Radiação, a sua descoberta, as classificações e as aplicações. Para algumas pessoas ainda é um tema um pouco distante. Por se tratar de radiação, né, existiram alguns eventos que marcaram muito, né, a história do mundo em si, como no caso as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki no final da Segunda Guerra Mundial, que culminou o fim da Segunda Guerra Mundial. Fez parte desse grande episódio. E também a explosão da usina nuclear de Chernobyl, né? Acho que foram eventos assim que marcaram mais essa relação dessa questão de radioatividade, que o mundo realmente ouviu falar sobre radioatividade. Vou passar aqui para a gente poder saber o que é um pouquinho sobre radiação. A necessidade de medir doses de radiação ionizante, o que é essência dos serviços dosimetria, surgiu a partir da descoberta da radioatividade, em 1896, pelo físico francês Antonier, a partir de um estudo com sais de urânio. Essa descoberta veio somar-se a resultados obtidos pelo físico alemão Iman, que, no ano anterior, pesquisado sobre a propagação dos raios catódicos, havia produzido radiação eletromagnética em comprimentos de ondas de raios X, nome utilizado em referência à designação matemática para algo que era até então desconhecido. O feito rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Física de 1901. Aqui nós temos a descoberta, através da necessidade de medir essas doses de radiação ionizantes, né? À mesma época, assim foi descoberto, né, o famoso raio-x, como é até hoje conhecido, né? E esse nome vem de algo que você ainda não conhece, que você não tem um conhecimento em si. A matemática, no caso, né, utiliza x para algo que você não conhece, descubra algo de x, e assim também ficou o famoso raio-x, né, que é utilizado até hoje pela medicina. Mas também na mesma época, contribuições também de Silva para o estudo da radioatividade dos elementos capazes de produzi-lo foram dadas pelos casais de cientistas Pierre e Mary, ele francês e ela polonesa. Junto, eu não sei falar o nome desse rapaz, mas o casal recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1903 e Mary ainda recebia em 1911 também o Prêmio Nobel de Química, reconhecimento por sua contribuição na identificação dos elementos químicos polônio e rádio como fontes radioativas. Mas realmente, o que são radiações, né? O que é isso e como elas se classificam, tá? A gente vai passar aqui para outro tema agora. O fenômeno físico da radiação pode ser definido como a energia em movimento, ou seja, a propagação ou trânsito de uma partícula ou onda eletromagnética entre um ponto e outro do espaço, seja através do vácuo ou de um meio material qualquer. Esse fenômeno físico de radiação é os movimentos da energia, né, na propagação do trânsito de uma partícula. A sua fonte pode ser natural, como no caso a luz do Sol, como existe radioatividade através da luz do Sol, ou artificial, quando se é emitido por equipamentos utilizados em procedimentos médicos, em indústrias que emitem, por exemplo, os famosos raio-x, né, que tem aí um nível de radioatividade, o que é muito comum, tá?
Ao propagar-se, a energia interage com a matéria e com os corpos localizados no ambiente, que desenvolve a sua trajetória e assim deposita neles uma determinada quantidade ou dose de energia. Dependendo do tipo de radiação e do meio em que se propaga, em geral, a radiação pode ser classificada em duas categorias principais, conforme o elemento condutor de energia que a ele está relacionado. Como no caso aqui eu vou dar dois exemplos, que são a radiação corpuscular. Ela se propaga por meio de partículas subatômicas, como elétrons, prótons e nêutrons, caracterizada por sua carga, massa e velocidade. A radiação eletromagnética é aquela que se propaga através de um campo eletromagnético e na forma de uma onda eletromagnética, caracterizada por seu comprimento de onda ou sua frequência, que caracterizam as diferentes faixas do espectro eletromagnético. Esses aqui são os dois principais, né? As duas principais tipos de radiação que eu trouxe como exemplo para poder explicar para vocês. E como calcular essa frequência dessa radiação? Nosso primeiro passo, a gente pode ver que a fórmula para a gente poder descobrir a frequência, quando dado o comprimento de uma onda e a sua velocidade, né, é escrita dessa forma. O F é igual à sua velocidade sobre o comprimento da onda, tá? No nosso terceiro ponto, a gente já pode ver que nessa fórmula, F representa a frequência, V representa a velocidade da onda e representa o comprimento da onda, o último símbolozinho. Então, isso significa que a frequência, quando eu quero descobrir essa frequência dessa radiação, eu tenho que F, frequência, é igual à sua velocidade sobre esse símbolo que representa o comprimento da onda. Tá? Um exemplo, certa onda sonora, determinado tipo de certa onda sonora, viaja pelo ar com um comprimento de 322 nm e cuja velocidade é 320 metros por segundo. Qual é a frequência dessa onda sonora? Você que está me perguntando, fazendo essa pergunta, e a gente vai calcular direitinho aqui embaixo, tá? Vou passar aqui para a gente poder entender direitinho. O nosso segundo passo agora é que se o comprimento de onda for dado em micrômetros, será preciso converter esse valor em metros, dividindo pelo número de micrômetros em 1 metro, como aqui no caso. 322 micrômetros e veja a sua velocidade e cuja sua velocidade é 320 metros por segundo. Então aqui eu tenho que fazer uma transformação de micrômetros para metros. Note que quando a gente trabalha com número extremamente pequenos ou grandes, é geralmente mais fácil escrevê-los em notações científicas. Os valores serão exibidos em ambas as notações de presentes no presente exemplo. Mas ao escrever uma resposta para uma tarefa de casa, outro trabalho escolar ou outros fóruns formais, atenha-se à notação científica. Um exemplo, que aqui no caso ele está me dizendo que é igual a 322 micrômetros, né? E aqui nesse exemplo eu já temos que 322 micrômetros para a gente fazer essa transformação de micrômetros para metro. Eu tenho que 322 micrômetros vezes 1 metro sobre 109 micrômetros é igual a 3,22 vezes 10 menos 7 metros, que é igual a 0,0000322 metros, tá? Aqui acabou pulando, deu um erro aqui no celular, mas vamos voltando aqui. O nosso terceiro passo vai ser dividir a velocidade da onda, que é V, pelo comprimento de onda, convertido em metro, para a gente poder ver o comprimento dessa onda, para converter a frequência em F. Aí no caso eu vou ter um exemplo de F que é igual a frequência que vai ser igual a velocidade sobre o comprimento da onda, igual a 320 sobre 0,0000322, que vai ser igual a 993.788.819,88, que vai ser igual a 9,94 vezes 8. O nosso quarto passo vai ser, ao completar esse anterior, você terá que completar o cálculo da frequência da onda. Escreva a sua resposta em éteres, no caso Hz, que é a única unidade usada para a frequência. Então, no caso, um exemplo,
dessa resposta que ele me pediu é que a velocidade dessa onda equivale a 9,94 vezes 108 éteres por 6, tá? Vamos mudar agora um pouquinho de assunto, saindo pelo cálculo da radiação, e vamos agora para entrar para o tema de modelos atômicos, né, na física. Vamos entrar aqui primeiro com a definição, para depois a gente começar com os exemplos. Os modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. Em 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para a propriedade da matéria. Trata-se da primeira teoria atômica que dá as bases para o modelo atômico conhecido até atualmente. A constituição da matéria é o motivo de estudo desde a antiguidade. Os pensadores Leucipo e Demócrito formularam a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas. Eles afirmaram que ela se tornaria tão pequena que não poderia ser dividida. Chamou-se essa partícula de um átomo. A palavra é derivada dos radicais gregos, que juntos significam a que não se pode dividir. No caso aqui, eles formularam esse estudo que sim, haveria um limite até que aquilo não fosse quebrável, até que aquilo não fosse mais dividível. Então montaram um estudo e conseguiram isso, que hoje a gente conhece como átomo, né? Vou passar aqui para a gente poder entender um pouquinho também sobre os espectros atômicos. Em 1859, Kirchhoff e Bilzen deduziram a partir de suas experiências que cada elemento em determinada condição emite um espectro característico. Tal espectro é exclusivo de cada elemento. Com isso, foi possível desenvolver um novo método de análise baseado nessas emissões. A parte da ciência que estuda essas emissões é chamada de espectropia, e foi fundamental na importância dos estudos dos astros, uma vez que para praticamente tudo que se sabe a respeito da composição deles vem de estudo e de suas emissões espectrais. Quando se fornece energia a um elétron em um átomo de um determinado elemento, tal elétron pode saltar para o nível superior de energia ao retornar ao seu estado inicial, que emite radiação eletromagnética. Toda radiação eletromagnética possui uma frequência, e com isso pode determinar-se seu comprimento de uma onda. Entretanto, essa energia fornecida ao átomo para que ela se altere o seu estado não pode possuir qualquer valor. Nesse caso, cada átomo é capaz de emitir ou absorver radiação eletromagnética. Somente algumas frequências específicas, o que torna a emissão de característica de cada material. Para nós fornecermos energia ao elétron, né, no caso, de um determinado material, uma das formas de fazer é aquecê-lo, sua forma gasosa. Assim, esse elemento pode emitir a radiação em certas frequências do visível, o que constitui o seu espectro de emissão. Só para finalizar essa parte mais de explicação sobre a questão desse elemento, falar um pouquinho aqui também sobre a questão da sua formação, é que de acordo com as leis de difração, teremos padrões de interferência quando N igual a zero, onde N corresponde à sua difração do que está sendo absorvido. Na prática realizada nos laboratórios, o aspecto de primeira ordem pode ser apresentado da seguinte forma, né? Um exemplo para o mercúrio. Para que nós possamos finalizar, vamos falar aqui sobre os dois últimos, que é o espectro de emissão e o espectro de absorção. O espectro de emissão é aquele que é conseguido quando se faz passar uma luz branca, como a do Sol ou a da chama de outro elemento. Por último, a gente obtém um espectro descontínuo. O espectro de absorção, ele já é um espectro que, quando o espectro contínuo passa através de outros gases, causa a sua presença de linhas escuras, né? Ele é responsável por essa questão, tá? Gostaria de finalizar minha aula agradecendo a atenção de todos, né? E muito obrigado pela atenção e por ter ficado até aqui nesse vídeo. Tchau.